Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, mais uma vez é com uma alegria muito grande que vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa tarde de sábado. Gostaria de desejar a todos que estejam muito bem, com muita saúde, com muita paz no coração e pedimos a Jesus que nos abençoe nesse momento tão especial que é o momento em que nós relembramos o seu evangelho, a sua boa nova. Começaremos através de uma oração, como sempre fazemos em nossos estudos aqui na Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos, Senhor, do mal. Pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários desta tarde de sábado, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, nós temos hoje para os nossos estudos, do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 19. O capítulo 5º é uma mensagem de Jesus no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças, em que ele nos ensinava, segundo nos narra o evangelista Mateus, que bem-aventurados seriam os aflitos da terra. E nós temos hoje uma mensagem muito bonita do Espírito de Santo Agostinho, proferida em Paris no ano de 1863, cuja leitura nós faremos agora, a respeito do sofrimento. O título da mensagem é O Mal e o Remédio, e está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha enfeitado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brandura? Imitai aquele que vos foi dado por exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora reclamar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la.
Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. E que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento, mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram. Alegre estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Meus irmãos, que lição abençoada. É preciso que nós, meus irmãos, ao lermos o Evangelho, façamos uma reflexão muito profunda nos ensinos que os Espíritos, sob a proteção e o amparo e a inspiração de Jesus, nos proferem. Esse capítulo, a respeito das aflições, ele retrata muito bem o que foi a promessa de Jesus, quando no monte nos prometeu as bem-aventuranças, especialmente nas nossas aflições e sofrimentos. Agora, não basta sofrer, é preciso saber sofrer. É preciso, mais que isso, compreender que os nossos sofrimentos, eles decorrem ainda da nossa condição de inferioridade moral. Nós ainda não somos daqueles que sofrem por pedirem a Deus a evolução do mundo. Nós não somos aqueles que ainda sofrem em razão do desamor que existe nos corações das pessoas. Nós não somos aqueles que sofrem porque as criaturas não amam ao Pai como nós já amamos. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, os nossos sofrimentos decorrem da nossa própria incúria, dos nossos equívocos que se multiplicam, das vidas que tivemos no passado e que foram mal vividas. Foram vividas nos caminhos do ódio, do desamor, nos caminhos dos vícios, dos desregramentos de toda a ordem. E tudo isso é sentido por nós nas vidas que vão se sucedendo a partir das nossas muitas experiências, e esse suceder de existências vem sempre grafado com as dores que acumulamos no nosso karma espiritual. E precisamos enfrentar essas situações que nós mesmos criamos, utilizando mal a nossa liberdade, que se expressam nas dores físicas, nas limitações de toda a ordem, nas famílias muitas vezes difíceis que nós passamos a pertencer aqui na Terra, nas dificuldades financeiras, intelectuais, nas situações que parecem um penar constante,
que nunca se resolvem. Todos esses fatos da vida que nos desafiam são experiências amargas que precisamos passar e vencer. E no momento em que nós passamos e vencemos, nós então ficamos livres dessas peias que nós mesmos criamos para podermos vivenciar reencarnações mais leves, mais tranquilas. Porém, não que sejam reencarnações sem lutas, desafios e metas a alcançar. Meus irmãos, Jesus nos prometeu as bem-aventuranças se soubermos sofrer, se soubéssemos sofrer. E a forma mais equilibrada de nós levarmos os sofrimentos que fazem parte do contexto das nossas vidas é pelos caminhos da resignação. E como nos fala Allan Kardec, aqui mesmo, nesse capítulo que estamos estudando, a resignação é o prelúdio da cura. Quando nós nos resignamos diante dos desafios, dos sofrimentos, das dificuldades e compreendemos o porquê nós estamos a sofrer, nós já estamos a caminho de curar os nossos desajustes, as situações tristes pelas quais passamos em nossas existências. Portanto, meus prezados irmãos, nós devemos fundamentalmente compreender o problema no ponto de vista de que ele nos oferece uma oportunidade de liquidarmos nossas passadas dívidas. Allan Kardec, aqui mesmo nesse capítulo, ele nos fala que as dores suportadas pacientemente na Terra, em alguns anos ou até em uma encarnação inteira, nos poupam muitas vezes séculos de sofrimento. E aí, meus irmãos, nós temos que, com o auxílio da doutrina espírita, volver os nossos olhos para a compreensão de que estamos numa vida envolvidos, mesmo que numa vida inteira, em penares, em sofrimentos, mas que essa vida é apenas um pontinho no universo e na infinitude de experiências que nós ainda teremos pela frente. E que vale a pena sabermos sofrer, sermos resignados nos momentos em que somos desafiados das mais diversas formas, porque sairemos mais fortes dessas experiências. Sairemos mais leves dessas experiências. Compreenderemos que esses sofrimentos, primeiro, não são obra de Deus, mas são consequências das nossas escolhas mal feitas, e que Deus se aproveita do mecanismo da dor e do sofrimento para promover profundas transformações no íntimo dos nossos seres. De maneira normal, nós não compreenderíamos a necessidade de vivermos em equilíbrio com a sociedade, com equilíbrio em nós mesmos, conosco mesmo, com equilíbrio para com aqueles que estão jornadeando conosco. É preciso, muitas vezes, que os males que nós criamos em torno de nós sejam os agentes da nossa transformação. Portanto, meus irmãos, os sofrimentos e as dores, muitas vezes, são os pagamentos que nós precisamos fazer, e esses pagamentos que fazemos para com a providência divina são feitos com um desconto imenso, exatamente em razão da misericórdia de Deus, exatamente em decorrência da bondade do Pai. Meus irmãos, no Eclesiastes, nós sabemos que nos foi ensinado que a felicidade não é desse mundo, e não é mesmo, né? E o Eclesiastes é um dos livros mais proféticos e de maior sabedoria do Velho Testamento. Ele é atribuído inicialmente ao rei Salomão, mas é atribuído também a outros sábios desconhecidos, irmãos maiores que do mundo espiritual ditaram belezas e conceitos maravilhosos para que nós pudéssemos compreender, desde o tempo em que nós vivíamos junto com os nossos antepassados, compreendêssemos a necessidade de viver em paz, de viver em absoluta sintonia com as leis de Deus. E esses sábios conclamavam os judeus e conclamavam toda a humanidade a pensar a respeito de suas próprias vidas. Bem-aventurados
os que têm oportunidade de provar a sua fé. Bem-aventurados os que têm oportunidade de provar a sua firmeza, a sua perseverança e, fundamentalmente, a sua submissão a Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, saber sofrer é a grande chave para sabermos interpretar o grande enigma que é viver. Santo Agostinho, o grande cartaginês do século III, no item 19 que nós estamos estudando aqui nesta noite, nesta tarde, ele nos relembra aqui o exemplo bíblico de Jó. Esse exemplo maravilhoso que se encontra num livro inteiro do Velho Testamento, e que Jó, tendo chegado ao último degrau de abandono, de pobreza, de doença, de desprezo, ele que era riquíssimo, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu a saúde, e foi reduzido a viver numa estrumeira. No entanto, ele, no auge dos seus sofrimentos, dizia, para que a humanidade um dia inteira refletisse a respeito do seu exemplo: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por ter haveres querido experimentar o vosso servo. Nessa página, então, meus irmãos, que nós estamos estudando, nós veremos que Kardec exalta o tempo todo o sentimento da esperança. Ele nos relembra o tempo todo a necessidade de termos esperança para podermos compreender os sofrimentos da vida e não verificarmos esse sofrimento apenas do ponto de vista, apenas da ótica da vida que passa. A esperança a qual nos conclama Kardec nos faz que nós lancemos os nossos olhos para as vidas passadas e para as vidas futuras que ainda teremos. E que certamente mergulharemos em experiências muito mais felizes do que a experiência que nós temos atualmente, que já é uma experiência muito feliz. Porque Deus já nos deu a possibilidade de estudarmos o Evangelho de Jesus e começarmos a refletir nas oportunidades que teremos a partir da compreensão desse Evangelho, de verificarmos as nossas próprias vidas e compreendermos os enigmas e os dramas que nos cercam através de uma outra ótica, nos explicando o porquê da necessidade de sermos resignados, de compreendermos a nossa dor. Relembrando ainda, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso inesquecível Santo Agostinho, dos pais da igreja, aquela criatura que se transformou numa existência para poder fincar novos alicerces para a igreja que renascia. Santo Agostinho nos dizia, a respeito da esperança, que ela tem duas filhas lindas. Uma delas é a indignação e a outra delas é a coragem. A indignação, segundo Santo Agostinho, meus irmãos, nos ensina a não aceitar as coisas como estão. E a coragem nos ensina a mudá-las. Nessas suas recordações, nós verificamos que o grande cartaginês, auxiliar do mestre no processo de transformação do planeta, nos fala da indignação que nós precisamos ter com aquilo que não está bom em nossas vidas, com o lado ruim que ainda faz parte do nosso acervo espiritual. E que a coragem é exatamente a alavanca que nós nos valemos para poder transformar isso que não está bom, em mudar os nossos conceitos e mudar os nossos hábitos. Se somos violentos, procuremos ser mais mansos. Se temos dificuldade de aceitar e de perdoar, busquemos no silêncio a antessala do perdão. E logo que atingirmos a sala do perdão, nós nos defrontaremos com as maravilhas que significa compreender as dificuldades que as criaturas têm em relação às suas próprias vidas e que se expressam em agressões, incompreensões, que se expressam muitas vezes no mal fazer em relação a nós. Mas quando nós estamos lá dentro, na sala do perdão, compreendendo este sentimento, nós passamos a vê-las todas como irmãs queridas, como irmãos queridos,
os quais nós precisamos compreender, aceitar e amar. É um esforço, meus irmãos. É uma busca. Mas é uma busca que precisa ser iniciada por todos nós. É assim que nós conseguiremos cultivar em nossos corações a resignação de que nos fala Kardec nesse capítulo. E nada significa, no ensinamento do codificador, a ideia de conformismo. Pelo contrário, como vimos aqui em Santo Agostinho, as filhas da esperança são a indignação e a coragem, não são o conformismo. Nós não devemos aceitar a nossa situação de indigência espiritual. Nós precisamos nos rebelar contra isso, e nós nos rebelamos contra isso modificando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas iniciativas, as nossas reações, pensando mais sobre elas, refletindo que nós precisamos mudá-las, substituindo por um estado de paz permanente que temos que ter em relação aos nossos semelhantes. E esse esforço, meus irmãos, nos mostra o codificador, será sempre a sublime ferramenta que Deus nos concede a fim de superarmos as nossas dificuldades e rompermos adiante em busca da felicidade, que é o que todos nós buscamos nesta e em outras reencarnações. Meus queridos irmãos, eu gostaria de trazer aqui uma mensagem para vocês. Uma mensagem do nosso irmão Ney Lúcio, que, utilizando-se da psicografia abençoada do nosso querido Chico Xavier, nos trouxe uma página do livro Jesus no Lar, cujo título é A Glória do Esforço. E com ela, nós apagamos as velas da nossa locução nessa tarde, desejando a todos os irmãos muitas bênçãos, muitas felicidades e muitas vitórias espirituais. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir sobre os percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíam os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprasse na avareza e no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir, Jesus falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água doce e frutas aos convivas e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram, quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio, fim do banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indizível espanto assinala celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo.